Boa noite, sejam muito bem-vindos para mais uma noite da nossa Semana Teológica 2020. Nós já falamos sobre várias disciplinas da teologia desde segunda-feira, falamos sobre teologia pastoral, teologia contemporânea, teologia bíblica, teologia histórica. Ontem falamos sobre teologia sistemática e hoje nós vamos tratar de uma disciplina que é razoavelmente considerada como recente dentro dos estudos teológicos, que é a teologia pública. E você pode estar se perguntando o que raios é teologia pública. E hoje eu convidei um amigo para falar sobre esse assunto, que é talvez um dos grandes pensadores aí da igreja brasileira, e ele vai nos ajudar muito a termos uma compreensão um pouco mais clara sobre do que se trata a teologia pública. Queria dar dois avisos para vocês. Todas essas noites de Semana Teológica têm sido patrocinadas pela editora Thomas Nelson, que generosamente nos doou vários livros, e hoje nós vamos sortear aqui para vocês o livro O Problema da Pobreza, que foi uma tradução feita de uma obra antiga de Abraham Kuyper, que inclusive o nosso convidado teve uma participação na escrita do epílogo, que são as palavras finais ali do livro. Então, se você está interessado em ter essa obra e participar do sorteio, você vai ter que ficar até o final e participar dessa oportunidade de ter esse livro. A segunda coisa que eu queria falar é o seguinte: você deixa o seu boa noite, fale a cidade de onde você está nos assistindo, e se você quiser fazer alguma pergunta, você coloca aqui nos comentários, e eu vou ter o prazer de passar a bola para o nosso convidado para ele responder a sua pergunta ao vivo. Então, sem mais delongas, eu vou chamar o meu convidado aqui para estar ao vivo conosco. Eu estou falando de Lucas Freire. Está aí o nosso convidado. Lucas, primeiramente, boa noite. É um prazer enorme ter você aqui. Eu admiro muito você, não apenas pelo seu conhecimento, pelos seus estudos, pela sua jornada de vida, sua família, mas principalmente porque você é um grande amigo, e agradeço por você ter recebido o nosso convite da melhor forma possível. Dá uma boa noite para o pessoal que nos assiste aí. Boa noite, eu queria agradecer a apresentação generosa que você fez, né? E também agradecer a Thomas Nelson pelo patrocínio dessa série. De fato, eu escrevi o apêndice, né, daquele livro. O apêndice é aquela parte que não precisa, né? Se tiver que tirar, a gente tira. Mas quem sabe aí alguém vai poder ler o apêndice. Sim, muito obrigado, Lucas. Para quem não conhece, o Lucas, ele é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Se você já leu alguma coisa sobre Dooyeweerd no Brasil, entre outras, se você leu, por exemplo, aquele livro do David Koyzis, Visões e Ilusões Políticas, ele foi o tradutor. Quantas obras você traduziu para o português? Das que nós temos aí sobre teologia política, coisa do tipo. Dessa área que foi publicado, foi parte do Estado de Soberania Dooyeweerd, que eu fiz com um colega, né, um ensaio sobre a teoria cristã do Estado. Tem um outro ensaio também. Aí tem Visões e Ilusões Políticas, Pobreza das Nações, Wayne Grudem com Barry Asmus, os três pela Vida Nova, né, na verdade. Mais uma coisa ou outra que não foi publicado, ou não foi publicado ainda, talvez, ou não vai ser publicado, mas acabei traduzindo. Mais estritamente falando de teologia, né? Como promessa... Como que eu coloquei? Promessa e redenção, eu acho, do S.G. de Graaf, que é um comentário sobre a Bíblia inteira voltado para professores de escola. Né, são 4 volumes grandes, né, de umas 500 páginas, cada traduziu o primeiro, mas como é um projeto longo, ainda não foi publicado. Né? Tá certo. Lucas, a gente sempre começa a nossa live aqui da Semana Teológica conhecendo um pouquinho a mais dos nossos convidados. Eu queria perguntar para você qual foi a sua jornada. Eu sei que você, desculpe, você não é um teólogo formalmente falando, né? Acho que é o único dos nossos convidados que não é um teólogo, do jeito mais formal de você dizer se alguém é teólogo ou não. Óbvio que de uma forma formal, todos nós que falamos alguma coisa sobre Deus, baseado na revelação, nós estamos fazendo teologia de um jeito ou de outro. Mas conta um pouco da sua jornada de estudos, quais foram os cursos que você fez, onde você estudou, e qual que você poderia dizer que é a sua área de especialidade?
Tá bom. Então, eu sou professor de economia, mais voltado para a área de economia política aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, mas a minha graduação foi em economia, fiz outra graduação em relações internacionais, mas ao mesmo tempo, né, e depois eu fui fazer meu doutorado em política, né, então pega mais a parte... Inicialmente, o meu interesse principal era sobre os pressupostos por trás das teorias que explicam a relação política, principalmente entre as nações, né? Teoria de relações internacionais. E eu usava isso dentro da linha de filosofia das ciências sociais, né? Então, aplicada a esse caso específico. E daí para frente eu migrei mais para a filosofia política, né, para analisar e propor argumentos normativos sobre o que deve ser feito com base em alguma visão de mundo maior sobre a natureza da sociedade, da justiça e coisas assim. Hoje a minha pesquisa está dividida entre fazer isso à luz da filosofia reformacional e analisar relações políticas na história, né? Principalmente pegando a ideia de aliança e pacto entre os reis do Antigo Oriente Próximo, que eu acho que isso tem uma relevância importante em si, porque nós podemos entender como as pessoas cooperam sem ter um governo em cima delas, né? São reis independentes cooperando, mas também porque o conceito de aliança, ele é importado, né, para a Bíblia, ou na verdade já existia, né, as nações todas fizeram seu uso do conceito e a revelação de Deus faz também o uso dessa linguagem da aliança. Eu acho que é importante para quem trabalha na tradição reformacional e reformada, né. Meu pano de fundo é presbiteriano, né, eu cresci na igreja presbiteriana em Belo Horizonte. A pregação era sempre no sentido de tudo debaixo da soberania de Cristo e cada um tentar desempenhar suas vocações para a glória de Deus, né? Então, isso deu a inclinação para me fazer, quando era adolescente, né, buscar a base dentro da cosmovisão cristã para poder meio que me vacinar, né, na hora de entrar na universidade. Então, nessa época, eu lembro que eu li muito, acho que você perguntou um pouco, né, as influências e tal, eu li muito Francis Schaeffer, li Calvinismo do Kuyper, que é a droga de entrada, né? Sproul também, foi bom ter lido Sproul, porque ele escreve de um jeito fácil, né, não está sempre preciso, mas pelo menos os conceitos-chave são muito fáceis de entender, porque ele foi um grande comunicador da teologia. E, de fato, igual você disse, eu não me considerava, ou não me considero teólogo, né, até que mais tarde eu trabalhei no Instituto Kirby Lang, né, de Ética Cristã, em Cambridge, e lá tinha o Dr. Jonathan Chaplin, que também era PhD em filosofia política, e que tinha ele emprestava, né, o tempo dele para a Universidade de Cambridge para dar umas aulas de teologia pública e ética cristã, né? Ele falou, o que a gente faz, o povo que olha de fora, eles entendem isso como uma espécie de teologia. Não adianta você falar de Doivert, falar que filosofia é uma coisa, teologia é outra, e política é outra, mas pode ser cristã também, que eles vão entender aquilo como teologia. Então, é melhor aceitar isso e vende melhor o peixe, né? Aí eu falei, tá bom, então, só que para quem é treinado em teologia mesmo, né, fica clara a diferença. Então, eu prefiro não me apresentar dessa forma. Mas, para quem está de fora, não sabe direito das distinções, acaba sendo eficiente, né, fazer dessa forma. Interessante. Vamos pegar carona, então, com essa experiência que você teve com o Jonathan Chaplin. Para quem não sabe, esse é um autor inglês, né? Me corrija se eu estiver enganado. Isso. Escreveu uma obra sobre Doivert, que é uma obra, para quem não conhece Doivert, que eu acho que é uma obra excelente para você ser introduzido aos principais assuntos
da obra do Herman Doivert, que foi um filósofo holandês e jurista. Ela ainda não foi traduzida para o português, talvez seja porque é uma obra de peso, né? Mas nós temos outras obras de introdução a Doivert que você pode conhecer. Mais para frente o Lucas vai citar, eu não quero me antecipar aqui. Para a gente pegar carona aqui no que você falou da sua experiência em Cambridge, fala para a gente aqui, o que é teologia pública? Por quê, Lucas? Se você perguntar para um afegão médio que vai para o seminário, um cara que tem contato com teologia bíblica, sistemática, teologia prática, homilética, pregação, no seminário a gente não tem esse negócio de teologia pública. É uma disciplina razoavelmente recente. Explica para o pessoal que está assistindo a gente, que talvez não saiba o que é isso, do que estamos falando quando usamos a expressão teologia pública. Só para deixar claro, quando a gente fala de Cambridge, eu não falo da universidade, né? Eu falo do local, que é onde era baseado, onde é baseada Tyndale House, que é mãe do Instituto de Ética Cristã. No Kirby Lang Institute, eles entendem que, sendo um instituto de ética, mais voltado para a vida pública da igreja, que o que eles fazem é teologia pública. Então, é por aí que eu caminharia, né? Obviamente que definir teologia como estudo de Deus é um equívoco, né? Eu acho que você deve concordar comigo nisso, porque Deus se revela, né? Nós não usamos ele como objeto de estudo no nosso laboratório, com as nossas próprias, digamos, elucubrações, né? Mas ele se revela. Então, a teologia estuda a revelação de Deus, estuda, por exemplo, né, a vida de fé das pessoas em geral, mas eu acho que falando da teologia cristã, nós estudamos a vida de fé da igreja e o dogma da igreja, que é importante de colocar num nível diferente da mera teologia, né? A teologia, por mais importante que seja, ela é uma disciplina teórica sujeita a erros, né? Feita por pessoas que falham e que estão influenciadas por cosmovisões que podem ser bíblicas ou não, né? Então, existe teologia ateísta, né? Existe teologia humanista e assim por diante, né? Tem uma professora catedrática onde eu trabalhava em Exeter, que ela se define como ateísta e humanista, né? Mas ela é catedrática de teologia lá. Então, nesse sentido, né, vai ter vários departamentos da teologia, igual você mencionou. E um deles seria, até onde eu posso tentar definir, seria a teologia pública, que eu acho que estuda não só as questões da vida, de fé, ou da revelação, ou do dogma elaborado pela igreja, né? Ou dos pensamentos de teólogos passados sobre as questões da vida pública, mas a vida entre comunidades, sendo que uma delas pode ser a própria igreja, né? Você tem a malha social formada por várias comunidades, e a teologia teria algo a dizer sobre isso também, porque se o foco, nesse caso, um tipo de relação ou um tipo de conjunto de comunidades, você pode analisar isso do ponto de vista sociológico, antropológico, linguístico, que seja, e por aí vai, mas também do ponto de vista da fé, né? E no caso da teologia cristã, que quer ser fiel a um conjunto de credos e confissões, ela tenta fazer isso trazendo também a relevância dessa confissão específica de fé e das teologias que ela pode gerar para aquele objeto específico, que é o estudo da relação entre as comunidades, né? Então, questões que seriam, talvez, num seminário tratados como ética cristã, por exemplo, o que fazer com dinheiro, qual o papel do governo civil, o crente pode fazer juramento, coisas assim, acabam tendo também um foco maior na teologia pública, né? Outras questões de ética, nem tanto, né? Mas mesmo assim tem um aspecto, por exemplo, da ética sexual que diz respeito à vida pública, principalmente agora com a política de identidade, que está sendo trazida para a esfera pública, o que não era o caso até, digamos, meio século atrás, né? Então, mas outras questões continuam sendo dentro da ética cristã, mas não necessariamente na teologia pública. Então, seria um
na melhor das hipóteses, né, nos nossos seminários, um subdepartamento da ética cristã, da cadeira de ética cristã. Entendi. Você acha que esse termo pública, né, porque quando a gente assume a ideia de uma teologia pública, na cabeça de algumas pessoas, elas vão assumir que há uma dicotomia entre público e privado, que a gente sabe que tem currículo, tem história. Se a gente pode puxar isso lá de Immanuel Kant, por exemplo, que ele fazia uma distinção entre a vida privada, a vida pública. A vida privada seria aquela não científica, aquela que não diz respeito às questões da verdade, do conhecimento, e a pública, aquelas que realmente têm um valor mais profundo, um valor mais concreto, aquelas que são, de fato, as partes da vida que a gente pode conhecer. Obviamente que nós somos cristãos reformados, a gente não compra essa distinção de Kant, até porque ele acreditava que elementos da fé não são conhecimento daquilo que é possível de você passar por um processo epistemológico de apreensão da verdade. Mas por que esse nome teologia pública, por que esse termo ele ganhou um destaque entre os estudos de quem está nessa área aí? Tem forma de responder essa pergunta. Uma forma seria histórica, olhando definições que foram feitas, né, ao longo do tempo, quando o subcampo de teologia pública foi se formando aos poucos. Eu acho que o mais interessante é olhar com uma analogia de ética e filosofia política, porque a filosofia política dialoga com a ética, mas ela é mais específica do que a ética em geral, né? Então, e muitas vezes ela não pode ser reduzida ao modo de pensar da disciplina da ética. Então, na filosofia política, nós pensamos mais em dar a cada um o que é devido, né? Então, entra mais para o direito do que para o sacrifício em função do amor ao próximo, que seria, né, a noção central em ética. Mesma coisa, eu acho que nós podemos dizer sobre a teologia pública em contraste, talvez, ou em comparação com a ética cristã. Então, não é que a ética fala de coisas privadas e a teologia pública, ou a filosofia política de coisas públicas, mas quando nós passamos a falar de relação entre comunidades, não só você, a sua família, você como indivíduo, mas estou falando de coisas que permeiam a malha social, né? E, obviamente, isso é um problema mais moderno do que um problema da antiguidade, onde as coisas eram menos diferenciadas. Aí passa a fazer sentido falar de uma discussão mais específica. Então, de novo, nós podemos ter um argumento abstrato de ética cristã sobre clonagem, né? Mas o argumento passa a ficar mais interessante quando nós colocamos ele num cenário possível, atual, talvez até já ocorrendo, que diz respeito ao fato de nós termos várias comunidades que estão debatendo essa questão dentro de uma estrutura normativa, jurídica. Aí isso ganha um rosto específico, né? Não é só uma questão de princípios abstratos e universais, mas agora considerações sobre prudência, sobre pragmatismo, passam a fazer parte também da discussão, não só aquela coisa kantiana mesmo, né, de qual é o dever, o que é certo, o que é errado, do ponto de vista universal e abstrato, né? Então, isso eu acho que ajuda a diferenciar. É melhor pensar em contrastar isso com possíveis coisas que seriam confundidas, talvez, com teologia pública, do que dar uma definição que talvez não vá satisfazer adeptos de outras vertentes da teologia pública. O que acontece muito é o oposto. Você fala teologia pública no Brasil, vai olhar um catálogo de revistas acadêmicas sobre teologia pública, você vai ver que é a teologia da libertação, por exemplo. Então, eles cooptam o termo e falam, teologia pública só é aquela que nós fazemos. E aí perde, então, a noção de que é possível conversar sobre as mesmas coisas de pontos de vista diferentes, né? Ocupar esse espaço intelectual de pontos de vista diferentes. Isso, para mim, que eu acho que tem que sobrar na hora que a área é delineada.
Tendo dito isso, eu acho que no final das contas, a teologia pública está aí para servir, mais do que para criar critérios de distinção, quem está dentro e quem está fora, né? Entendi. Então, é uma discussão, é um espaço de conversa que apoia para servir, do ponto de vista cristão, claro, para servir as igrejas, e para, principalmente na nossa sociedade hoje, que é secularista, para mostrar a legitimidade de se trazer uma perspectiva orientada pela fé para a vida pública, que é uma coisa que está perdendo espaço, né? Até informalmente, não é só juridicamente, com leis que restringem a liberdade de expressão, né, de você falar no púlpito certas coisas que são consideradas politicamente incorretas, mas também acontece, né, do ponto de vista da conversa polida, né? Você, cada vez mais, se fala pouco sobre a vida de fé na praça pública. E quando se fala, nós já temos aí um tipo agressivo, né, que esteja do nosso lado ou contra nós, como cristãos. Existe esse tipo agressivo de pessoa, de conversa que vai se manifestar, até porque nós estamos tendo esse senso de urgência, de que esse espaço está sendo perdido, e é preciso entrar numa cruzada, né, para retomá-lo. Interessante. Lucas, pegando aí essa carona no que você falou, da sua experiência com a igreja local, que sempre falou que a fé devia ser uma fé para todas as áreas da vida, de que a soberania de Deus é uma soberania sobre tudo aquilo que você faz, não apenas sobre a sua experiência de fé. Por que você se interessou, além dessa experiência com a igreja local? Tem algum outro fator que te fez, que te levou ou te moveu para se especializar em como por meio da fé você consegue dar razões ou explicações sobre aquilo que acontece na esfera pública? E uma segunda coisa, por que alguém deveria se interessar por isso? Tá. Essa é uma pergunta boa. Eu acho que quando você decidiu, né, que não é uma decisão que eu acho que todo mundo devia fazer, infelizmente todo mundo coloca no piloto automático, mas se você decidiu que vai seguir a vida intelectual entrando num curso universitário, né, e você se diz cristão e entende que você tem que renovar a sua mente à luz da palavra de Deus. E em um primeiro momento vai ter uma tensão aí que você resolve, talvez, para mim foi o que aconteceu, por meio de ler mais sobre apologética e acaba entrando em questões do tipo, qual é a visão bíblica do assunto A, ou B, ou C. Né? Então, você vai fazendo na sua cabeça um catálogozinho de leituras e coisas que falam sobre o seu assunto de interesse do ponto de vista que você considera ortodoxo, bíblico e relevante, né? E que também te ajudam a apoiar essa ideia que eu mencionei antes de um espaço para você fazer, engajar nessas conversas como um cristão. Né? Mas no momento posterior, eu acho que é necessário sair dessa visão combativa da apologética, de choque de visões, entender que isso está ali no pano de fundo, né? Mas que se você ficar só nessas leituras, toda hora você vai ficar lendo a mesma ideia, repetida com várias linguagens diferentes. A ideia de que a Bíblia é relevante, e não sei o que, mas ninguém mostra exatamente como. A não ser que você procure autores especificamente cristãos, ortodoxos e piedosos, mas que não estão escrevendo sobre apologética, ou sobre teologia propriamente dita, mas estão escrevendo sobre o seu campo de estudos. Até porque você não vai reinventar a roda, né? Mas se você é um sociólogo cristão, então você procura uma obra que fale da sociologia, talvez da disciplina de sociologia, das teorias, fazendo um juízo sobre elas, ou então que faça um estudo específico sociológico, mas tirando isso de uma cosmovisão cristã e de acordo com as escrituras. Foi o que eu procurei depois, né? Então, no meu caso, não era sociologia, era economia, e era política, e era filosofia da ciência, né? Que era a triangulação que eu fazia no começo. E isso me serviu muito, até para treinar, para saber mais ou menos quais tipos de argumentos são feitos. Cada disciplina tem a sua forma de, não só a metodologia, mas a sua forma de
de entrar nessas conversas, porque os textos relevantes para cada disciplina são diferentes, então não adianta eu ficar falando de Calvino, quando falar de filosofia política, porque, do ponto de vista de filosofia política, ele não é um autor que inovou em nada, para falar a verdade. Se for o caso, ele ficou mais para trás do que outros da sua época, né? Então, esse tipo de coisa eu acho que é importante ir notando aos poucos, na medida que você vai lendo um cânon, né, entre aspas, que você mesmo forma ao fazer esse filtro, você vai também procurando achar a estratégia própria de cavar esse espaço aí para poder atuar como cristão, né, explicitamente como cristão, nessa disciplina. Não quer dizer que você não tenha oportunidade de fazer isso de uma forma mais velada, que eu acho que pode ser até mais sábio, dependendo do contexto, né? Você está discutindo sobre bactérias e resultados de laboratório, não adianta ficar filosofando muito sobre a base da biologia, tentar reconstruir a biologia. Não, você consegue avançar muito mais fazendo aquela pontinha de contribuição, né? Sabendo que você é um cristão, quer ser fiel, etc., mas você tem que resolver um problema muito específico, você não precisa de ir lá na base toda hora, né? Então é possível fazer essas duas coisas. Legal. Na sua leitura pessoal, na sua leitura acadêmica, dentro da sua jornada aí de estudos, você tem como falar de uns 3 autores que têm, de certa maneira, influenciado os rumos da sua reflexão, ou aqueles que foram mais importantes para você ter a compreensão da teologia para essa malha social, de como as relações sociais se dão, que o pessoal daí que está assistindo a gente ao vivo pode talvez ter acesso em português ou mesmo em outra língua? Eu queria falar do Kuyper de novo, né? Acho que tem em português agora muito mais coisas do que tinha na época que eu entrei em contato com as obras dele. Então, nós temos Calvinismo, nós temos Sabedoria e Prodígios, pelo monergismo, mas um outro... Problema da pobreza. O problema da pobreza, que é o que vai ser sorteado, que aí já entra na teologia pública, né? O Sabedoria e Prodígio é mais sobre o papel da ciência, né? E aí tem possíveis, né, leituras em inglês também, que são mais da ordem política, né? Isso deixa claro qual é a filosofia política dele como cristão, mas não são teológicas essas obras, né? Estou falando do nosso programa, que é o comentário ao programa do Partido Antirrevolucionário, e assim por diante, né? Aí ele desenvolve o que ele mesmo chamou de liberalismo cristão, né? Na visão política, não teológica, né? Enfim. Então, Kuyper seria o primeiro. O segundo, eu acho que não é um autor muito conhecido, infelizmente não tem tradução, se eu arrumar patrocínio, eu consigo traduzir, que é a Christ and Culture, do Klaas Schilder, tá? Schilder. Schilder foi um reformador da igreja, é assim que eu defino ele. Alguns amigos seus de Grand Rapids vão amá-lo ou odiá-lo, né? Depende de qual linha ele segue. Mas em 1944, né, no meio da Segunda Guerra Mundial, Schilder foi perseguido pelos nazistas por causa daquilo que escrevia contra, né, o regime. Mas houve um debate nas igrejas reformadas sobre se a visão de Kuyper do batismo tinha que virar um quesito para todos adotarem, todos os pastores adotarem. Schilder se posicionou contra, falou que isso é você colocar um critério de teoria teológica para explicar o fenômeno do batismo e conversão, como se fosse dogma da igreja, né? E o que você tem que fazer é subscrever as confissões, e os detalhes deixa para a liberdade das pessoas dentro dos limites confessionais, né? Além do que era tirania do sínodo impor isso para as igrejas, porque no sistema de governo reformado você não tem um sínodo que dita essas coisas de cima para baixo, né? Na época dele. Então ele liderou o que ele chama de libertação das igrejas reformadas em 44, e nos anos 50, começo dos anos 50, ele escreveu Cristo e Cultura,
para contrapor alguns exageros que ele percebia no movimento kuiperiano da época. Estou falando dos anos 50 já, então quem era o líder disso eram os herdeiros intelectuais de Kuyper, né? Inclusive, eu acho que um dos filhos dele chegou a ter um cargo político importante na época. Ele meio que zomba um pouco dessa ideia de fazer tudo cristão, agora vai ter clube de xadrez cristão, vai ter um monte de coisa cristão, né? Penicilina cristã. Aí ele fala assim, de soberania de esferas, ele fala, eu conheço soberano mesmo, estritamente falando, é um só, que é Deus, né? O resto é tudo relativo. No final, ele não estava exatamente... Inclusive, ele foi líder da Associação Reformacional de Filosofia, né, que tentava desenvolver a divulgação das obras de Doivert, Vollenhoven e outros, apesar de serem de igrejas diferentes. Então, Schilder estudou com Scheller na Alemanha, né? Não era qualquer um, por assim dizer, né? Fez o doutorado dele em filosofia, era professor de seminário. Além de tudo, era um grande pregador. E no Cristo e Cultura, apesar de ser uma linguagem difícil, ele escreve sobre essa ideia da igreja no mundo. E ele escreve contra a ideia de... Ele tem em mente sempre a antítese, né? O cristianismo tem que ser diferente, a igreja tem que ser diferente. Mas ela não pode rejeitar o engajamento no mundo. Porém, o exagero do lado kuiperiano que ele percebia na época é que estavam otimistas demais sobre a capacidade da comunidade cristã de transformar o mundo, né? De dominar o mundo, por assim dizer. Eu vou dizer, o que a gente é chamado a fazer é ter uma presença fiel na sociedade que é explicitamente articulada e vivida de uma forma cristã. Outro problema que ele identificou, que eu até olhando para outro mais de meio século, né, depois de ter escrito isso, continua sendo problema, é que no âmbito neocalvinista, reformacional, kuiperiano, o papel da igreja local foi diluído. Foi colocado para escanteio, né, Lucas? Meio isso. Então, aí ele fala muito nesse livro sobre uma coisa que eu acho que para mim é muito cara, né, e deve ser resgatada, que é o papel do consistório da igreja local, dos presbíteros visitarem as famílias, ensinarem as famílias como fazer cultura cristã ali, naquele momento especial da pregação individual aplicada àquela família, na visita que o presbítero faz para ver como está, fazer o diagnóstico da vida espiritual daquela família, trazer exortações, se assim for preciso, ajudar a preparar para o sacramento da ceia. Até hoje, as igrejas reformadas só marcam ceia depois que visitou todo mundo, né? Então, é muito sério o papel que tem, né, o conselho da igreja local ajudando a resolver no dia a dia as questões de ética, as questões de cosmovisão, corrigir algum erro de cosmovisão, algum erro doutrinário que as famílias possam ter, né? Mostrando, sim, trazendo, né, o papel das famílias junto com das igrejas na construção, eu diria, de uma comunidade cristã que está no mundo, está presente, está tentando ser fiel, fazendo a diferença, né? Esses dois. E aí, você pediu uns 3, né? Sim. O outro que eu coloquei é o Jonathan Chaplin, porque ele não é teólogo, né? E eu acho que isso é importante. Quando se fala de teologia pública, fala-se muito de várias questões, mas eu acho que uma das que são mais mencionadas é política. E eu trabalhei com o Jonathan, e ele é de esquerda, ele não escreve para o Guardian, nunca omitiu isso, né? E ele sabia que eu não era. No entanto, nós dois usamos os mesmos autores, os mesmos pressupostos para tentar articular a base, né, da nossa forma de lidar com questões políticas. Porém, como é o caso de qualquer tradição de pensamento, qualquer autor acadêmico que busca originalidade, ele puxava para o lado dele e eu para o meu lado, né? Agora, ao contrário do que se vê aqui em vários outros contextos, né, inclusive lá no Reino Unido, quando eu trabalhava lá, ele sempre foi muito cortês, muito gentil, e nos escritos dele, ele não tenta
varrer poeira para debaixo do tapete e falar, olha, eu não estou satisfeito com Doivert porque ele não considera o papel do Estado, do welfare state, né, do Estado de bem-estar social. Eu acho que a própria filosofia dele daria brecha para pensar um Estado maior, um Estado mais intervencionista, mais redistributivo e tal, mas ele xinga, né, Doivert, assim, por ser conservador demais nesse sentido, sem ficar escondendo isso, né, ou falar que Doivert concordaria com ele. Não, ele não concordaria, mas a minha visão é que nós precisamos disso por outros motivos, etc, etc. E eu puxaria para o meu lado, falando que Doivert, às vezes, abria muita brecha para o Estado atuar de uma forma que depois se mostrou desastrosa, inclusive, né? Mas, mesmo assim, respeitando o ponto de vista um do outro, e ele sempre foi muito polido, eu acho, em qualquer conversa, que foi, né, deixando claro, ele discorda de certas coisas e tal, mas sempre ouvindo e sempre sabendo falar. Né? Hoje, o que tem de gente que você começa a falar e já te interrompem, levanta o tom de voz, e não é nem necessariamente questão política, mas você por discórdia intelectual mesmo, né? Eu já ouvi a seguinte frase: você discorda de mim, mas a gente continua amigo. Por que será isso? Eu falei, é muito simples, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, enfim, o fato disso ser raro, né, ou de ter causado espanto na pessoa, é sintoma de alguma doença grave na forma de se conversar. Eu acho que nós não aprendemos mais a conversar na forma como nós somos criados e também educados na escola, etc. É tudo uma batalha, tudo uma guerra. E eu tenho minhas ideias sobre isso, mas não é disso que a gente está falando, dessa pergunta, então. Legal. Obrigado aí. Você então mencionou 3 pensadores que são importantes para todos aqueles que estão interessados em teologia pública. O primeiro é o próprio Abraham Kuyper. Eu acho que em anos pela frente nós vamos ter muito mais material dele em português, porém, como eu digo para os meus mentoriados, eu tenho uma mentoria de teologia, tem mais de 50 alunos, eu sempre falo, ler em inglês não é uma opção, é uma necessidade, porque todas as obras de teologia, e não apenas as de teologia, do conhecimento geral como um todo, estão em inglês. Se você não sabe, pelo menos ler, não estou falando aqui que você tem que saber falar inglês, ouvir inglês e escrever inglês, mas pelo menos leitura, você vai estar anos-luz de quem só tem a língua portuguesa como seu repertório básico. Então, assim, todos os autores que o Lucas mencionou aqui, especialmente o segundo, que é o Klaas Hilder, esse S assim, é meio complicado de falar em holandês, mas eu tô por aí, Hilder. Ele é um cara muito importante para o pensamento da teologia reformada holandesa, e mesmo em inglês ele é pouco conhecido, mas você vai encontrar alguma coisa. Tem um livro que eu acabei de resenhar, do William Edgar, que é professor no Westminster. Ele escreveu um livro sobre a perspectiva cristã sobre a cultura, Created and Creating, e ele fala bastante sobre o Klaas Hilder, e eu achei engraçado, porque geralmente é um cara que passa desapercebido na história, e ele fez questão de mencionar a importância dele como um corretivo na história do caipirianismo pós-Kuyper, que foi exatamente isso que você falou, e eu acho que a gente precisa colocar uns limites aí na nossa reflexão sobre neocalvinismo no Brasil também, mas aqui a gente vai deixar um pouco mais para frente. Então, se você pegou aí Abraham Kuyper, Klaas Hilder e o Jonathan Chaplin, que provavelmente esse livro vai ser traduzido com algum incentivo aí por parte de alguma editora. Lucas, saindo um pouco do roteiro aqui, tem 2 perguntas que acabaram de fazer. Vou anotar para não esquecer. Depois a gente volta. Eu estou vendo o chat aqui do lado, mas é porque tá aparecendo bastante coisa aqui. Tem uma pergunta aqui do Fábio. O bacana desse aplicativo é que você coloca ele aqui. O Fábio, ele fez 2 perguntas. Vamos ver se a gente consegue abordar elas de forma breve, mas sem deixar a desejar. Primeiro ele fala sobre Calvino, se ele era um adepto da teologia dos 2 reinos, a gente vai ter que explicar o que é isso. E em segundo lugar, até que ponto o Kuyper se diferenciou de Calvino na sua visão de teologia pública? Que comentário inicial você faria sobre isso aí? Teologia de 2 reinos, né, articulada dessa forma, é uma coisa contemporânea.
Então, é igual falar, Calvino era cruzeirense, né? Eu quero crer que sim, né? É uma pessoa de bem, né? Mas o Cruzeiro veio depois, né? Agora, visões que são ligadas à teologia dos dois reinos, por exemplo, a visão de que existe o domínio espiritual e o domínio temporal, né? E que os dois são separados, mas Cristo é o rei dos dois, porém de forma diferente. Isso está na teologia pública, entre aspas, medieval, né? Você acha isso em pensadores aí do nominalismo, acho que Occam falava um pouco disso. Quando eles discutiam qual poder o imperador do Sacro Império Romano Germânico tem sobre, por exemplo, os principados locais, eles falariam, olha, tem poder desse lado, do outro é o Papa que tem. Então, assim, Calvino usa essa linguagem, e usa esses conceitos, e usa essa distinção, e puxa, claro, para avançar a agenda dele, que inclusive incluía separar ainda mais, né, o governo civil do governo eclesiástico, principalmente tentando fazer com que o governo civil não interferisse na disciplina eclesiástica. Acho que isso foi fundamental para Calvino desenvolver. Lutero fala de uma forma mais harmoniosa, né, com essa visão medieval, aliás, em outras áreas também. E no final, a gente estava num mundo que nem Estado Nacional tinha ainda, né? Sim. Então, assim, se você quer fazer história das ideias na teologia, que o nome disso é teologia histórica, né? Tem que ser muito cuidadoso ao falar dessas coisas. Com certeza, Calvino não era um neocalvinista. Isso também, né? Então, uma coisa que eu acho que é importante o nosso internauta, vamos usar os termos aí, ele acompanhar, é que um grande equívoco na hora da gente entender Calvino, os neocalvinistas, o movimento reformado, reformacional, é a gente tomar cuidado com os anacronismos. Calvino, ele não fazia teologia pública porque esse não era um conceito da época. Calvino fazia teologia pastoral, né? Ele era um exegeta, ele era um pastor. Muita gente que pensa que Calvino era um revolucionário. Tem alguns livros até, Lucas, que assim, eu não quero falar mal de ninguém, até porque não estou nem nessa posição, mas tem alguns livros que dão essa impressão. Então, por exemplo, não sei se você que está assistindo aí, você já ouviu falar do André Bielê, que é um autor já antigo, que escreveu um livro sobre o pensamento econômico e social de Calvino. Você lê aquilo ali, você pensa que João Calvino mudou o mundo, mudou o Ocidente e tal. E assim, por mais que tenha virtudes essa obra, se você cita essa obra hoje num escrito sobre Calvino, para entender o momento social e político dele, é uma obra que não tem muito crédito, porque ela é muito exagerada. E eu vejo alguns autores brasileiros citando essa obra à torta e à direito, sem fazer um devido upload aí de fontes, porque é uma obra que ela faz uma caricatura de Calvino, que Calvino talvez olharia e falasse assim, mas quem é essa pessoa de quem ele está falando, né? Então é interessante a gente tomar cuidado com alguns anacronismos que a gente coloca na conta de Calvino, que não vão entrar ali na mochila pequena que ele tinha da Genebra, com aquele pastor que visitava as igrejas e tudo mais. Então esse é um comentário que eu faria para enriquecer a nossa conversa. Não, é interessante porque, como filósofo político, né, eu tive que ler sobre visões históricas que foram articuladas sobre vários temas, né? E você tem que usar, né, alguma forma de metodologia para interpretar essas ideias, né? Normalmente, o cristão protestante ele fala do método histórico-gramatical para interpretar as escrituras, né? Mas na hora de ler qualquer outro texto, ele esquece disso. Aí fica do tipo, Calvino mudou o mundo, Calvino criou a democracia, Calvino, coitado, né? Tanta coisa ruim que é responsável, Calvino. Tipo, democracia. Mas, se você for olhar... Faz parte do bom humor do Lucas, viu? Não se assustem. A ironia... não levem tanto a sério, não. Olha, cuidado com o histórico gramatical na hora de ver o vídeo. Tá? Eu já conheço o Lucas há um certo tempo, então você tem que saber interpretar como ele fala. Mas
Você olha, primeiro, eu acho que quem quer fazer tese sobre teologia de Calvino tem que fazer uma coisa que eu não fiz, mas que eu vi vários colegas fazerem, que é entrar no departamento de teologia histórica, sério, né, estudar latim, francês, renascentista, para ler no original, porque aí você pega o lado gramatical do método de interpretação. E estudar muito da história daquele período, só, assim, bem focado, e um pouquinho que veio antes, e um pouquinho que veio depois, e olhar os autores inexpressivos da época, como eles usavam as palavras, porque não é o gênio que vai ser a régua, um gênio, tipo Calvino, vai ser a régua para medir como que os termos eram articulados em qualquer discussão sobre qualquer assunto na época. Mas, sim, os que estavam escrevendo os panfletos, que foram esquecidos aí na história, né? Então, muita gente faz, por exemplo, tem Ted Van Raalte no Canadá faz, Jordan Ballard fez, e cada um especializando em algum autor desses, né? Você tem professores aí que fazem isso, Miller, né, que é o grande... Especialista o próprio, histórico. Isso, e quem articula isso na filosofia política é Quentin Skinner, né? E a ironia é que o Quentin Skinner, na hora que ele vai analisar o período histórico, ele faz um trabalho muito bom, mas é hercúleo, né, esse esforço. Sim. E aí, na hora de ele falar de Calvino e Lutero, ele desliza completamente, porque ele são autores familiares, ele acha que já conhece o suficiente e ele acaba inferindo demais sobre eles. Eu vou aproveitar, então, a mesma coisa aí. Eu vou aproveitar e vou citar um livro para você que está nos assistindo aí sobre a primeira pergunta, e a gente vai pular para a pergunta número 2, que é A Teologia Política de Calvino, escrita pelo autor Matthew Twininga, que foi meu professor aqui no doutorado. É a maior obra sobre esse assunto, foi a dissertação de doutorado dele, completamente marcada por latim, francês, fontes primárias, e é uma obra que, no original, 680 páginas, só explorando a teologia política de Calvino, se havia uma, e se havia, quais eram as características disso, e é uma teoria que, talvez, na minha opinião, eu diria que é a mais sólida, que fundamenta que Calvino, se fosse colocar um rótulo, que é uma coisa que na academia você tem que tomar muito cuidado para rotular alguém, tem elementos da teologia dos dois reinos na teologia dele, isso é inegável, não no sentido de que Calvino acreditava que existiam dois mundos, né? O mundo profano e o mundo santo. A ideia de que algo espiritual, escatológico por vir, e a ideia de algo temporal, passageiro, que não necessariamente é ruim, mas é alguma coisa que não tem a mesma qualidade última das questões espirituais. Então, o Twininga interpreta essa relação de dois reinos em Calvino muito mais na esfera do tempo. Ele diz que a perspectiva política de Calvino era o seguinte: o cristão envolve na política para a glória de Deus, sim, só que numa perspectiva penúltima. Ele não coloca o seu coração naquilo, porque ele sabe que as mudanças profundas só serão implementadas na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Já a tarefa da igreja, a proclamação do evangelho, a administração dos sacramentos e principalmente a disciplina eclesiástica, que, como o Lucas disse aí, era feita pelo Estado, entre aspas, na época, pelas autoridades civis, Calvino resgata isso dizendo que isso é uma tarefa espiritual e, portanto, é uma tarefa última que a igreja tem que se preocupar. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre essa obra, eu indicaria o Matthew Twininga, que, na minha opinião, é o que escreveu mais solidamente sobre esse assunto. E sobre a pergunta número 2 aí, Lucas, o que você poderia dizer sobre isso? Então, falando de dois reinos, né, um dos entendimentos que se tem na prática hoje, né, da forma como essa noção de dois reinos é vivida hoje, primeiro ter sido articulado por teólogos modernos, reformados, enfim, mas aí já não é Calvino, né? São esses teólogos usando partes de Calvino também para mostrar o pedigree da visão deles. Uhum. Mas isso habilita você a falar, por exemplo, escola, educação, pertence a outro reino, então não tem problema, eu sou crente, mas eu ponho o meu filho na escola secular, privada ou pública, não tem problema. Que na prática é o que se vive no Brasil aqui, né? Sim. Né? Então, assim, no final, na prática, já se vive a teologia dos dois reinos. Se isso é bom ou ruim, já é outra conversa, né? Agora, quando Kuyper vem e usa, e fala do calvinismo, é maior do que
o que Calvino propunha, né, o calvinismo como sistema de enxergar o mundo e de viver no mundo, ele está rompendo com Calvino em algumas coisas. Né? E uma dessas porque não está falando de 2 reinos, está falando de um número grande de reinos, cada um dentro da sua própria esfera soberana, né? Tem a sua própria lógica, a sua própria autoridade, e seria ruim distorcer a lógica interna de funcionamento dessa esfera de soberania, que é o termo que ele usa, para ficar debaixo de uma outra coisa, seja o da igreja, seja do Estado. Não, a igreja está do lado do Estado, está do lado da família, está do lado da escola, e não tem em cima só a soberania de Deus, mas não tem nenhuma esfera por cima disso. Então, isso é uma ruptura que eu acho que é bem marcada, tão marcada que a própria confissão belga foi modificada para enquadrar mais na visão de Kuyper. Em 1905, ele fez uma campanha por décadas, né, mas o artigo 36 da Confissão belga atribuía ao Estado, inclusive, o poder de punir os hereges. E aí ele fala, não, mas o Estado tem a sua esfera, que é a justiça pública, e a igreja que vai cuidar de purificar a doutrina com disciplina eclesiástica, não com o poder da espada, que isso já cabe ao Estado. Então, chega em 1905, eles olham para a sociedade e falam, olha, é uma sociedade plural, tem várias religiões, cada uma tem a sua bolha, né? Na Holanda era o caso, mas a gente já comprou o argumento de que o Estado não tem que ficar ditando o dogma da igreja se está certo, se está errado, se uma visão é ortodoxa, a outra não. Então, eles fizeram essa separação. Em outras comunidades reformadas tinham feito antes, né? No caso das igrejas presbiterianas americanas, fizeram mais ou menos no período ali de adoção da Constituição dos Estados Unidos, né? Em 1787 foi quando a Constituição foi adotada, acho que um ano depois as igrejas presbiterianas já tinham modificado os respectivos parágrafos da Confissão de Westminster a respeito do governo civil. Então, para chegar no ponto de mudar a confissão das igrejas, que a ruptura realmente é significativa. Não que Calvino tenha sido o autor da confissão belga, não foi isso, mas a confissão belga harmoniza muito bem com os documentos de Genebra, com a confissão francesa, que Calvino, inclusive, teve uma autoria muito grande, e com outras confissões do século XVI, né? Então, é uma ruptura com aquela visão que a gente chama de magisterial do período de reforma e pós-reforma. Eu acho que essa é a principal para mencionar, né? Tem outras também, mas acho que é a principal. Que é muito mais influenciada por Erasmo de Roterdã do que o próprio Calvino, tanto que essa visão de que o Estado ele tem uma posição de chefe da igreja é considerada pela academia como erastianismo. Então, assim, se você quiser procurar mais sobre isso, se você coloca no Google, você acha alguma coisa. E o próprio Calvino não gostava muito dessa ideia, mas era um avanço tão grande para a época dele, porque, imagina, se você fosse na igreja de Zwinglio, que era vizinha de Genebra, você não tinha diáconos na igreja e você não tinha presbíteros. Aí você ouve assim e fala, uau, igreja reformada que não tinha diácono, não tinha presbíteros. Exatamente porque o Estado governava a igreja. Quando eu falo Estado, me perdoe, porque não estou falando do Estado no conceito... A cidade, no caso, né? Da cidade, exato. Os magistrados locais. Eles é que faziam disciplina, eles é que puniam as pessoas, e eles é que sustentavam os pobres. Essa era a visão de Zwinglio, era a visão de Bullinger, é a visão tradicional da Igreja Reformada que eles importaram de Erasmo. Calvino deu um passo além disso, por causa dessa teologia que tenta dar mais autonomia para a igreja. Ele olhou para a Bíblia e falou assim, não, mas na Bíblia tem diácono, e o diácono não é a autoridade magisterial. A igreja tem que ser governada pelos seus presbíteros, eleitos pela igreja. E ele comprou uma briga muito grande com Genebra por fazer isso. E ele foi o único do seu tempo que fez isso. Hoje, você olha para o jeito que a gente estrutura a igreja, né, Lucas? Você pode achar uma piada, né? Você achar que diácono é uma coisa que não existia mais na Igreja da Reforma, ou presbíteros, foi uma inovação que Calvino colocou de volta na igreja, porque a igreja estava muito magisterializada, vamos dizer assim.
e obviamente que isso demorou séculos para ser alterado, que é basicamente o que a gente tem hoje como regra, né? Graças a Deus. Mas vem dessa ideia de Calvino de distinguir a esfera de soberania da igreja e a esfera de soberania civil, de forma, grosso modo, elas não devem interferir uma na outra, embora, por causa de muita heresia que havia na época, Calvino achava intolerável você deixar hereges publicando as suas heresias à torta direita. Então ele tinha a teoria dele, mas na prática ele gostava quando o Estado calasse a boca dos hereges. Não deixa de refletir uma visão ainda tomista, né? Quando ele fala, por exemplo, que as coisas espirituais são mais elevadas do que... Né, então, se fala dos dois reinos. Ou então, quando ele fala que, por exemplo, o maior perigo é aquele perigo para a alma, então a heresia é um perigo muito maior do que seria um crime normal aí. Isso reflete aquela ideia, né, de... Tudo bem, ele leu esses filósofos medievais e ele, obviamente, achava que vários pontos desses autores que ele mesmo citava bastante eram pontos ortodoxos, mas a direção dele foi no sentido de uma maior diferenciação. Tanto é que muitos neocalvinistas, né, caiperianos, se perguntam, se Calvino estivesse vivo, será que ele ia concordar com ele? Ele falou, bom, primeiro não é uma pergunta academicamente produtiva, né? Mas você pode... enxergar o argumento de Calvino como se movendo numa certa direção, e não necessariamente algo, vamos ver como ficou, né? E aquilo vai ser o padrão para analisar o pensamento dele. É interessante olhar assim, a dinâmica de como foi se desenvolvendo isso dentro não só dos escritos, mas dentro dos embates políticos ali na cidade de Genebra, e tinha coisa real acontecendo ali que levou ele a falar dessa forma, né? Inclusive, olhar os sermões dele também, não só os escritos acadêmicos, né, mas os sermões que reagem a essas situações do dia a dia, né? Uma coisa parecida com o Kuyper, né? Então, o que tinha acontecido na metade do século XIX é que o pessoal que admirava Napoleão tinha ganhado poder político lá e centralizaram o Estado todo. E como a igreja era a igreja nacional, os políticos indicavam quem iam ser os pastores, né, de cima para baixo. Então, separar a igreja do Estado foi importante. Na época, eles inventaram até o aperto de mão, né? Se o conselho da igreja não aperta a mão do pregador, é para não dar ouvidos para ele, porque ele não é ortodoxo, ele é alguém que as autoridades colocaram ali, eles vão aguentar, mas... Então, parecia necessário para eles, na época, né, militar por uma reforma da relação igreja-estado tão radical que levou a essa mudança no artigo 36 da Constituição Belga. Então, tem um contexto por trás também, né? E, obviamente, ele foi acusado por pessoas de ser heterodoxo, contar isso, que a visão reformada mesma, e eles não estão errados nisso, né? A visão reformada original não era de uma separação estrita, né, entre igreja e Estado, mas era de uma conexão maior entre as duas, apesar de ter também uma distinção. Enfim, tem todo um contexto por trás. Eu acho legal quando o Lucas responde essa pergunta, mostrando que cada teólogo que a gente está falando, Calvino, Kuyper, eles viveram em contextos diferentes e, obviamente, eles estavam tentando produzir teologia para cada contexto que era o contexto próximo deles. Você vê Calvino, como você mencionou, a estrutura da vida, a malha social da Renascença e até medieval era muito simples. Era basicamente família, igreja e os magistrados. Não tinha muito mais do que isso. Agora, quando você chega lá em Kuyper, mundo moderno, você vê toda aquela pulverização da sociedade, os mercados surgindo como um fator efervescente ali na sociedade, a burguesia, se a gente pode usar esse termo, você já vê que Kuyper está com uma missão um pouco diferente da de Calvino. Calvino foi um pastor. Você pode tentar colocar ele como um personagem político, tal, ele tem a sua influência política também, mas ele foi um pastor local. Kuyper, ele começou o seu ministério como pastor, mas a grande influência dele não foi como pastor, mas foi como político, foi como ministro, primeiro-ministro, foi como professor e tudo mais. E eu acho que, Lucas, se a gente pudesse colocar assim alguns insights para o pessoal, não é que houve uma ruptura, porque, óbvio, ele está produzindo teologia para um novo tempo, mas acho que importante é você lembrar que Kuyper não é
profissional assim como Calvino. Ele não era um pastor local. Ele deixou de ser pastor para assumir o cargo público. Sim. E por causa disso ele construiu um manifesto político, ele criou um partido, ele tinha um jornal, ele criou uma universidade, e obviamente ele entendia que havia um jeito cristão, pressupostos cristãos, que governam todas as disciplinas, as esferas humanas. Isso é óbvio que é diferente de Calvino. O que você tem em Calvino é o germe de que você tem que viver para a glória de Deus em tudo que você faz. Isso aí, qualquer reformado vai dizer amém para isso. Mas o que o Lucas deixou bem claro na fala dele é como. Porque falar que tem que viver para a glória de Deus é muito raso, né, Lucas? Agora, como a gente vai fazer isso? O Kuyper foi um cara que se sentiu desafiado para fazer isso. Ele mostrou, não apenas em texto, mas ele fez. Foi um grande... O Brett, que foi meu professor aqui, um dos biógrafos do Kuyper, ele fala que a maior habilidade do Kuyper não era em escrever, não era como orador, era como organizador de movimentos. Organizer, ele fala, Kuyper was an organizer. E, de fato, Calvino não era ele era um cara que gostava de estudar, de ficar quieto na dele, pregar e tudo mais. Então é uma conversa muito rica, né, mas a gente não vai ficar gastando mais tempo com isso. Pegando carona em pensadores, a gente falou sobre alguns. Quais livros, Lucas, você está lendo, já leu e que você recomenda para a nossa audiência aqui sobre teologia pública, que pode enriquecer a maneira como eles enxergam essa disciplina, ou uma reflexão cristã sobre as relações, sobre a malha social aí? Quando eu voltei para o Brasil, aí eu voltei para a IPB, né? Eu falei assim, devo voltar às raízes, vou ler um pouco mais sobre o presbiterianismo, e acabei redescobrindo o cristianismo e liberalismo, do Gresham Machen. E, para mim, isso é um livro, digamos, ele é um livro ignorado, né, pelo peso que ele teve na época, tá, e pela profundidade. A linguagem é bem simples do livro, mas ele trata as coisas de uma forma muito profunda. Então, o Gresham Machen, para quem não sabe, né, ele era do Old Princeton, né, do seminário Princeton. As pessoas mais ortodoxas que davam aula lá estavam insatisfeitas com o liberalismo crescente na Igreja Presbiteriana Americana, saíram, né, foi fundada depois a Igreja Presbiteriana Ortodoxa, ou o que veio a ser a Igreja Presbiteriana Ortodoxa, isso lá para meados dos anos 20, e parte dos motivos estão explicados em cristianismo e liberalismo, né? Mas ali ele fala do governo tentando avançar a agenda progressista, o que acaba entrando para a igreja também, e hoje você olha para a história daquela denominação, se é possível uma ladeira abaixo, né, de progressismo, por questões políticas, né? Então tinha uma época que mandava oferta para guerrilha em Angola, coisa assim. Então, e hoje tem outras coisas também, né, que levam a grande preocupação. Então, é um livro que eu acho interessante. O que aconteceu nos Estados Unidos no começo do século XX pode ser o que esteja acontecendo agora em várias igrejas, de várias, não necessariamente presbiterianas, mas talvez também, dependendo do local. Então, é uma discussão que eu acho que... E já tem português, né? É uma discussão que eu acho que é de teologia pública. Ele está falando da relação entre a igreja e a cultura, como que a igreja não conseguiu lidar bem com essa relação e os efeitos desastrosos disso, né? E tentar resgatar a visão ortodoxa das escrituras, da confessionalidade, e, obviamente, em algumas passagens ele defende, então, uma limitação do poder do governo também, né, de avançar essas agendas. E de alguma forma um livro profético, né, porque como você falou, se você olhar para a igreja presbiteriana dos Estados Unidos, falando da mainstream, da principal, aquela que iniciou o evangelho presbiteriano na América, ele descreveu há muitos anos antes exatamente o que ela se tornou e apregou hoje, e não apenas hoje, né, desde uns 40, 50 anos para cá. Então tá aí, ó, o Gresham Machen, acho que é assim que fala, cristianismo. Fala mais um aí. Aí eu tinha falado, eu acho que ainda hoje é interessante ler Calvinismo do Kuyper, né? O título em português virou Calvinismo.
São 6 palestras, uma delas é sobre política, mas tem também arte, tem ciência, enfim. Religião. Religião. Então, ele está falando de áreas que são agora, hoje, exploradas pela teologia pública. Por exemplo, tem um mestrado em teologia e arte, inclusive a esposa do Jonathan Chaplin é professora lá no King's College, em Londres, né, que é uma área, uma sub-área da teologia pública. Você pode fazer um mestrado nisso, né? Então, o Kuyper já estava articulando, né, essas aplicações todas. Obviamente, como diz um professor de teologia, Kuyper foi um grande homem, e onde ele errou grandemente, né? Então, vocês vão achar 2 páginas extremamente racistas, né, nesse livro, e talvez alguma outra coisa que vai levantar a sobrancelha, assim, e não precisa de concordar, obviamente. Ô, Lucas, é importante, pegando o carona no que você falou aí, tem muita gente que entra para a Igreja Reformada, ou começa a ler teologia reformada, e a gente tem uma tentação de começar a enxergar esses caras como heróis. Ou de enxergar esses caras como caras assim que mudaram o mundo, foram impecáveis, tudo mais. Nós falamos de Calvino, nós falamos de Lutero, falamos de alguns outros. O Kuyper, como qualquer outra pessoa, ele tinha suas limitações. Ele teve como é que o stroke é tipo um taquicardia, eu não sei como é que fala? Um AVC. Um AVC. Ele teve vários AVCs justamente porque era um workaholic, trabalhava demais, era um cara que vivia para produção. Ele teve alguns filhos que abandonaram a fé. Às vezes a gente não sabe essas páginas da história dele. O Kuyper também era um cara que tinha uma crise um pouco séria com a igreja. Eu estava lendo um texto da biografia dele, recentemente, que ele ficou mais de 10 anos sem frequentar uma igreja local. Pouca gente sabe disso. E aí perguntaram para ele, Dr. Kuyper, por que o senhor não frequenta uma igreja local? E aí ele respondeu, porque os sermões dos pastores me dão dor de cabeça. Eu até simpatizo, dependendo da situação, mas não é cristão, né? Mas para remediar essa ausência dele na igreja local, ele escrevia um devocional todos os domingos, que era um dos jornais que ele tinha 2 jornais que ele publicava semanalmente. Um desses jornais eram os sermões que ele escrevia todos os domingos e disponibilizava para toda a Holanda. Era uma forma dele pregar ex cátedra. Mas tem essas páginas escuras da vida de Kuyper que pouca gente conhece. Sim, então, eu já ouvi muita gente falar, olha, pastor de verdade não abandona o ministério para fazer política, né? Aí eu falo, olha, eu até que tendo a concordar, mas, por outro lado, você não queria alguém que tenha a mente para a política e continuar sendo pastor, né? Mas, enfim, tem coisa que esses grandes personagens esquecem, que é arroz e feijão da fé, né? Sim. Tipo, ir na igreja. E eu acho que muitas vezes, e eu vejo muito isso entre pessoas mais jovens, né, em geral do sexo masculino, principalmente, né, eles ficam vislumbrados com leitura, teologia, e quer mudar o mundo, e esquece do arroz e feijão. Então, assim, a gente pode até conversar mais sobre isso depois, mas é só um parênteses, né, que para falar. Tem coisas erradas nos escritos dele, né? O fato de eu estar recomendando não quer dizer que eu assino embaixo de tudo. Como o fato de eu ter traduzido alguns livros de outros autores não quer dizer que eu concorde com esses autores em todos os detalhes. Eu cheguei a recusar traduzir outras obras por ir além de uma discordância mínima, né? Mas, enfim, nem todo mundo sabe filtrar isso muito bem, então é importante colocar os pingos nos is. Agora está todo mundo sendo deletado da vida pública por falar alguma coisa lá no passado que ofendeu alguém. Né? E o terceiro livro aí? E aí eu estava pensando, e eu cheguei à conclusão que eu ia recomendar A Cidade de Deus, de Agostinho. Tá? E aí tem um motivo específico, porque Santo Agostinho, bem como Santo Ambrósio e alguns outros, eles estavam tentando articular a relação igreja-cultura, igreja-vida pública, e defender o espaço de ser um cristão nas coisas públicas, de não sair correndo ou se isolar, apesar de uma certa
distância, né, do ambiente intelectual, cultural ao redor ser boa, saudável, numa situação em que o cristianismo não estava mais, ou não estava ainda, a gente pode colocar assim, né, não estava ainda, ou tinha deixado de ter segurado as pontas. E eu acho que está acontecendo muito isso. Então, inclusive, tem um livro muito pior do que Cidade de Deus, mas também é um livro que eu acho que vale a pena ler, que é A Opção Beneditina, que ele volta nessa história e fala, olha, o cristianismo perdeu, assim, ninguém está seguindo a cultura cristã, a gente está seguindo, a gente faz prédio horroroso, né, seguindo a tendência daí de fora, a gente faz música horrorosa, a gente tem um estilo de vida horrível, antibíblico, por causa da pressão que a cidade moderna coloca, e uma possível ideia agora, que tal a gente dar uma respirada? Vamos criar uma bolha cristã, comunidades cristãs que praticam hospitalidade, que meio que fazem um monasticismo, entre aspas, né? E, olha, não está muito diferente da situação que estava quando o Império Romano estava entrando em colapso, ou quando os pais da igreja estavam escrevendo, tendo que defender a fé cristã diante de tantas cosmovisões hostis, né, que estavam à sua volta na cultura que eles observavam. Então, por que não voltar aos clássicos? Inclusive, sendo Agostinho um dos grandes autores que influenciaram o próprio Calvino, né, e tantos outros na nossa tradição ocidental. Sim. Interessante que eu tenho um dos meus professores de teologia política aqui da universidade, ele sempre costuma dizer que toda a teologia política produzida pela história da igreja é uma nota de rodapé da Cidade de Deus. Porque, ele não estaria exagerando muito, né? Porque se você vê todo o conceito de você criticar os pressupostos religiosos da cidade de Roma, cara, o que o Kuyper estava fazendo quando ele criticou o pressuposto racionalista, né, da Holanda? É uma coisa muito parecida com o que Agostinho está fazendo com Roma. Ele está criticando aquela ideia de você estar vivendo para o Deus de si mesmo. O Kuyper vai falar muito disso nos escritos dele, até mesmo no parlamento, denunciando algumas injustiças. Aquela ideia de você ver que a fé cristã tem um jeito diferente de olhar para as demais partes da vida. Ele fala que se um cristão entra no poder, ele reina, óbvio, com as regras do jogo, mas ele tem uma postura diferente da dos demais. Tudo isso está lá na Cidade de Deus e é uma obra muito clássica, a gente tem acesso aí, domínio público, e a gente não presta atenção na importância que ela tem. Não, de fato, a visão de natureza humana que ele traz é uma visão que eu acho mais bíblica, mais realista do que boa parte do resto da tradição ocidental, tirando talvez alguns autores hoje ligados ao conservadorismo, né? Mas você vê quando Kuyper já escreve, né? E até hoje você tem toda uma vertente otimista que acredita no progresso humano melhorando. Hoje já se propõe pesquisar sobre como tornar o ser humano imortal. Quer dizer, não entendem o efeito da queda, né? Então já começou de um pressuposto muito longe do que para mim é mais viável de trabalhar como base, né, para poder construir. E aí você tem resultados muito claros. Então o poder não deve ser contido, ele deve ser usado para promover esse progresso, em vez de você ter essa suspeita de qualquer... A gente tem que montar um sistema tão limitado que se coloca o pior ser humano lá em cima, ele não vai conseguir causar um estrago tão grande, porque as instituições estão sólidas, estão contendo ele, então, abuso de poder fica contido. Tudo isso ressoa melhor, eu acho, com uma visão de mundo mais bíblica, né? E se for olhar quem articulou isso, ligando bem, obviamente você vê no texto das Escrituras, mas eu acho que aí você dá um salto e aí você acha em Agostinho de novo. Legal, Luca, a gente está chegando nos finalmente aqui, a gente está com 1h15 de conversa, pode não parecer, mas quando o convidado é um convidado que contribui com boas ideias, tá, o papo flui com muito mais facilidade. Eu queria já agradecer a sua presença, mas a gente tem 2 perguntas que eu queria fazer para você. Vamos ver se a gente consegue atacar essas perguntas de forma mais breve. A primeira é, na sua opinião, eu sei que você já tocou tangencialmente nessa pergunta, o que você acha que hoje são lacunas ou mesmo equívocos que a igreja brasileira ainda tem quando ela
ela esbarra na questão da teologia pública? Quais são as limitações, as carências da igreja brasileira nessa área? Essa é a primeira. E a segunda, se você poderia dizer para nós qual foi uma ideia que mudou a sua chave, mudou a maneira de você compreender a fé cristã, a vida cristã, o evangelho, ou mesmo a sua perspectiva sobre a realidade total da criação e tudo mais. Então, sobre a primeira pergunta, eu acho que o maior, não vou dizer o maior, tá? Mas um dos maiores problemas na vida prática da igreja hoje é que os membros das igrejas não sabem o que é igreja. É um problema eclesiológico. Tem problema, aí dentro disso tem vários problemas. Problema de ofícios, de saber o que cada ofício faz dentro da igreja. Tem o problema, por exemplo, de achar que a igreja local ela tem que ir além da pregação, dos sacramentos, da disciplina. Então, por exemplo, vamos fazer teologia pública, ok. Então, o que acontece? A igreja vira uma escola. Então, na igreja, a gente vai ter um projeto de treinar militantes da política cristã, alguma coisa assim. Ou então, não estou dizendo a igreja emprestar o prédio, estou dizendo a igreja organizar essas coisas. Né? A igreja vai fazer um clube de leitura de filosofia política, coisa assim. Ou de fé e ciência, seja lá, tudo que tem a ver com vida pública, né? que é o assunto aqui. E aí, quando faz isso, a igreja começa, eu acho que foi o problema lá na época de Kuyper, pode ser problema agora também no Brasil, com certeza está sendo problema nos Estados Unidos, porque a igreja fica hiperativa para as áreas que não tem que fazer quase nada, só dar um apoio, dar uma encorajada, e as coisas que ela tem que fazer com a igreja, ela esquece. Porque aí você vai ter grupo de discussão sobre o problema de racismo na igreja, compartilhando leitura, indo em passeata, não sei o quê, mas e a disciplina? Não era mais fácil você ouvir um irmão falar um negócio que machuca, que fere, que não considera a imagem de Deus no outro, trazer para o conselho disciplina. Eu li um documento que na Igreja Presbiteriana, na OPC, né, a disciplina acontece de uma forma um pouco diferente de outras igrejas, né, mas na OPC, muitas vezes o conselho manda uma carta, né, durante o caso de disciplina, colocando todos os pontos de ética cristã, do ponto de vista bíblico e confessional, que foram violados naquele episódio, né. E eu li um documento de 5, 6 páginas, porque um irmão tinha usado palavras ásperas contra certos grupos étnicos e raciais. E ele mesmo se arrependeu, foi até o conselho, né, divulgou o fato, então o conselho fez o tratamento pastoral e disse: você ofendeu o seu irmão da seguinte forma, você ofendeu a lei de Deus dessa forma, conforme, aí vai. Agora, se a igreja nem valoriza os catecismos e a doutrina que ela tem, porque lá você já tem margem para aplicar num caso desse. Como tem margem para aplicar num caso de alguém que abandonou família, ou de alguém que está defendendo posições incompatíveis com o cristianismo, em relação a questões da vida pública em geral, com o uso do dinheiro, etc. Tá? Então, é mais fácil fazer o arroz com feijão bem feito e o resto flui melhor do que uma igreja que tem um orçamento gigante e sai fazendo um monte de coisa, mas aí pergunta qual foi a última vez que recebeu visita da liderança, né, na casa, para ajudar aquela família específica. Então, para mim, isso tem que voltar um pouco, a visão do que é a igreja como comunidade da aliança, que está debaixo, né, das Sagradas Escrituras, via uma confissão específica de fé, onde a ética cristã é explicada via catecismos, né, então a igreja deixa de catequizar, então tem esse problema também, e dentro disso vai ter uma estrutura de disciplina, uma estrutura de cuidado pastoral, com acompanhamento de cada família pelos presbíteros, né, pela liderança, com a diaconia ajudando os pobres, ajudando quem precisa, ajudando quem está meio de fora da comunidade, precisa ser integrado, que está chegando agora, etc. Tá? Então,
Isso daí, para mim, é onde você vai ver a cultura cristã sendo criada, sendo refletida no dia a dia. Agora, se você tem uma comunidade em que a vida é muito separada, o dia a dia é muito separado da ida à igreja no domingo, né? E aí as pessoas estão vendo que falta uma visão cristã de algumas coisas que estão acontecendo à nossa volta. Como que a gente vai pensar de pandemia, de passeata contra racismo, contra não sei o quê, não sei o quê? Como que a gente vai pensar isso? Eles começam a tentar reinventar a roda. Foi Deus que ordenou que a igreja tivesse disciplina, sacramentos e palavra, né? E por meio desses três, você consegue ter a base para... Se você ignora esses três e tenta construir o resto, até reflexão cristã sobre outras questões, esquecendo disso e achando que isso tem que estar debaixo da igreja, o potencial para dar errado é muito grande, né? Então, outra coisa que a igreja precisa entender, que é um apêndice disso, uma vez entendido o que é para a igreja local fazer, isso não impede que os cristãos se articulem e procurem juntos, né, montar associações, montar grupos, para refletir e também para agir sobre certos assuntos. E aí vai ter um espaço para também discordar legitimamente, como cristãos, dentro de certos parâmetros, né? Um grupo pode ir para um lado, outro grupo pode ir para o outro, e isso faz parte, né, de nem todo mundo ser igual. Deixa eu só pegar uma parte no que você falou. Teve uma pessoa que perguntou assim: ô Lucas, como é que faz para a gente colocar teologia pública na igreja local na prática? Ele acabou de responder a sua pergunta, sendo igreja do jeito que a Bíblia manda. Isso é o melhor jeito, porque quando a igreja proclama o evangelho do reino de Deus no mundo, ela já está fazendo um anúncio político, que só existe uma autoridade soberana na terra e no céu. Quando a gente celebra o sacramento da ceia do Senhor, nós estamos fazendo um ato público de que o nosso rei veio e voltará, e nossa lealdade última só é oferecida a ele, e não a outros messias, quaisquer que sejam. Quando nós disciplinamos eclesiasticamente uma pessoa que está numa conduta injusta e por aí vai, nós também estamos fazendo uma coisa pública, nós estamos exercendo, nós estamos freando a imoralidade de uma cidade, e por aí vai. Então, se você parar para pensar, e aí por isso que eu não gosto muito da distinção entre público e privado, porque ela é enganosa. O que a gente faz na igreja é público também, ele pode não ser uma coisa parlamentar, não pode ter a ver alguma coisa com o Congresso, mas não deixa de ser pública, não deixa de estar moldando a cultura de uma região. Então, só de nós fazermos, como o Lucas bem colocou, um resgate da nossa eclesiologia clássica, você já está fazendo uma contribuição para a propagação de uma teologia mais encarnada na vida social, muito forte, do que você tentar colocar tudo na mochila e tentar ganhar o mundo e perder a sua própria alma, né? Fazer da igreja uma instituição social que, enfim, faz tudo menos o que ela tem que fazer. É isso que o Lucas está querendo dizer. Para ser uma entidade que valorize esse aspecto da teologia para todas as esferas da vida, a igreja só precisa ser igreja. Assim, se me perguntar o que é a melhor coisa que a igreja pode fazer hoje, eu dizer assim, olha, as famílias da aliança têm que ter cada vez mais filhos da aliança e criar na verdade da aliança para viver uma vida de aliança. E se isso não tiver uma repercussão lá fora, é porque tem alguma coisa errada, né? Que é o caso, você pode ver igrejas numerosas, com famílias numerosas em comunidades que são extremamente dualistas, né? Elas resolveram criar sua própria bolha, e eu acho que temporariamente isso é até uma estratégia válida, porque nós esquecemos o que é ter uma cultura cristã. Se olhar para... É meio vergonhoso, né? Olhar assim para as nossas... a forma como a gente vive a nossa vida hoje, o tipo de cultura que a gente consome, televisão, música, traz para a igreja, inclusive, o tipo de educação que a gente almeja que os filhos tenham, né? Como que isso fica muito aquém, né, do que tinha que ser como... Então, você tem que lembrar, eu acho assim, resgatando o arroz com feijão na igreja, você vai acordar de manhã e vai lembrar, eu sou batizado, eu tenho o selo do Espírito Santo. O que isso quer dizer para mim hoje? Né? Que eu não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. E sabendo que ele
Então, é quem vai te proteger, mas ele te marcou com o selo do batismo. Quer dizer, ele está dizendo, você é meu. Seus pensamentos são dele, suas atitudes, seus compromissos mais profundos. Exatamente. Então, isso deve necessariamente mudar a forma como você encara seus planos de carreira, quantas horas você vai passar em casa com a família, que inclusive, né, me lembra a frase de Burke, que a sua família é um pequeno pelotão, né? Aí você pega a sua ideia do reino, né? Então, você tem um pequeno pelotão do exército de Deus na sua casa, né? E me preocupa muito tanto de jovem que tem quase da minha idade, da sua, né, que não está pensando em constituir família ainda, mas está lendo teologia aí, centenas de páginas por semana, está cheio de opiniões na internet. Sim. E sabe como a vida deve ser vivida para todos, menos para ele mesmo, que ainda não. Ele está pulando etapa, eu acho, né? E, inclusive, as ideias mudam quando você se vê responsável. Como cabeça, né, na aliança de Deus, responsável por outros, isso freia um pouco alguns impulsos que você tem, que são pós-modernos, né, de eu ter as minhas opiniões teológicas, as minhas, né, eu fora de qualquer tradição, né, eu tenho que construir minha própria teologia, reinventar a roda e tal. Tá? Que é um problema derivado da falta de eclesiologia sólida, que, infelizmente, não é só do Brasil, só de uma certa denominação, mas é um problema que se vê aí nos Estados Unidos, se vê em vários lugares. E a última pergunta que eu te fiz aí, qual foi uma ideia, se você se lembra, ou se você podia compartilhar, que foi uma mudança de chave na sua cabeça, aquela ideia que você nunca mais conseguiu ver o evangelho da mesma forma, a sociedade da mesma forma, se tiver alguma ideia aí, todo mundo tem uma ideia de que você leu, que mudou sua vida, o que você diria? Aliança. Rapaz, foi a terceira vez seguida que alguém fala teologia da aliança. Você acredita? Mas não é exatamente teologia da aliança, mas entender como que a aliança tem que permear tudo, todas as relações entre as pessoas de Deus, entre as comunidades diferentes. Então, assim, ok, teologia da aliança, você olha para as escrituras e vê a aliança se desenvolvendo, sendo revelada aos poucos, sendo estabelecida aos poucos, mas olha para a vida da igreja hoje, entende? O pastor, quando ele se pronuncia no púlpito, na verdade, é o próprio Cristo falando a palavra da aliança para a igreja. O culto, a renovação da aliança. Não é uma série de atividades como a palestra grande no meio, que o iluminismo ajuda a gente a entender dessa forma. O sermão é o mais importante, aí você esquece que aquilo está dentro de um todo, né? A ideia do corpo, de um pertencer ao outro, e todos nós... Isso. E você tem a comunidade sendo formada em torno de um pacto, e última análise é isso que né? O povo de Deus é constituído pela aliança, e você tem a disciplina eclesiástica, pode ser assim. Eu me lembro quando estava no presbiterato, nas igrejas reformadas na África do Sul, você exerce por um mandato e aí deixa de ser oficial, né? E a minha atividade preferida era ir às casas e para conversar sobre o momento de receber o sacramento, para eles se prepararem. E você não entende sacramento, você não entende aliança, que sacramento é o selo da aliança, né? Então você traz para eles a palavra da aliança. E se tem uma questão de disciplina, ou se tem uma questão de exortação, você exorta como alguém que está portando a mensagem da aliança. E a aliança, ela tem as suas demandas, né, por parte daqueles que a abraçam, né? Então, você tem a bênção, mas você também tem punições se você desobedece, né? A ponto de eu achar legítimo, inclusive, num caso de disciplina específico, que você possa orar para Deus cumprir, né, a punição da aliança na vida daquela pessoa, não faça ela prosperar, faça ela... Por quê? Para trazer a pessoa de volta, né, fazer ela, às vezes, privá-la de algumas bênçãos. Eu acho legítimo orar dessa forma. O Cântico dos Salmos, que foi esquecido completamente na história, mas por quê? É a palavra da aliança, e o Cristo como cabeça da aliança. Então, não tem como você... Se você tira isso, você tem o que a gente tem. E o que a gente tem, igual eu falei, tem problemas, né? Então, se você traz de volta a aliança, isso muda a forma de enxergar tanto a eclesiologia como também a vida no dia a dia. E
a forma de olhar para as escrituras, claro, que eu acho que é daí que vem a teologia da aliança, mas na prática, na ética cristã, na convivência do dia a dia, na sua decisão, né? Quantos filhos eu vou ter? Por quê? Porque Deus quer que haja filhos da aliança, né? A forma, método número 1 de crescer a igreja, que se coloca na... Então, na hora que você reflete, como que eu vou educar esses filhos? Eles estão debaixo do selo da aliança, e eu fiz um juramento solene de criá-los nos caminhos do Senhor. Aí eu vou pôr numa escola que é dessa para o vestibular? Privada ou pública? Ou será que eu vou pôr numa escola que entende que aquele ser humano pequeno, em formação, ele está em aliança com Deus e que as consequências são sérias se ele vier a quebrar isso? Ou seja, o conceito de aliança é a ideia central que organiza toda a minha visão sobre a vida cristã, sobre as minhas relações sociais, sobre a minha vida familiar e sobre tudo que me envolve como ser humano. Diferente desse conceito atomizado do indivíduo social, né? De que aquela pessoa não deve nada para ninguém, divorcia na hora que quiser, casa com o outro na hora que quiser, filhos, terceiriza educação para terceiros, como não, terceiriza para terceiros, é ótimo, né? Na igreja, da mesma forma, você vai no culto, mas você nem conhece ninguém que está ali. Uma das coisas que eu percebi aqui nos Estados Unidos é que aquela ideia de você partir o pão e tomar ceia virou uma coisa totalmente atômica, assim, mecânica. Tipo, você não tem nada de comunidade. Até o pão e vinho, não sei se você já foi numa igreja assim, que é tipo, vem num plastiquinho que você abre, tem um pão e um vinho, você não tem ninguém distribuindo o mesmo pão, o mesmo vinho, não aquela ideia da unidade do corpo e tudo mais, não, tudo se perdeu. Nós estamos vivendo a cultura atômica do nosso tempo. Quando eu falo atômica, aquela ideia de microscópica, que você não tem mais esse tecido que une os diferentes. Tem um livro que faz esse argumento, que se eu tivesse, de novo, se tivesse alguém que apoiasse isso, eu traduziria, que chama O Evangelho Pactual, Covenantal Gospel, do Cornelis van der Waal. Van der Waal foi um missionário na África do Sul, reformado, e escreveu um comentário popular de 10 volumes sobre toda a Bíblia, mostrando, né, o desenvolvimento da aliança. Mas nesse livro específico, ele mostra como que toda a vida da igreja, ela deveria, se já não é, ela deveria ser organizada em torno do conceito da aliança. Eu acho um livro muito, muito importante, deveria ser mais popular. É um livro importantíssimo de ser traduzido, porque ele causa você a pensar nessas coisas, né? É um conceito tão importante vamos dizer assim, um irmão de uma outra tradição que não tem nada de reformada, se disser, a gente pensa muito parecido, só a questão do batismo que é diferente, você pode desconfiar que a sua cosmovisão, ela está faltando alguma coisa de aliança. O batismo não é só uma questão diferente, é a ponta do iceberg que você vê. Pode até ter uma aproximação maior ou menor, dependendo de onde vem a outra pessoa, mas se você é um reformado, presbiteriano, até luterano, eu diria, mas não tem em mente, né, que você vive em aliança com Deus e com os seus irmãos em Cristo, está faltando uma coisa muito importante inclusive, isso é uma das outras lacunas que você vê em Kuyper, porque foi um conceito que foi um pouco diluído, até para poder trabalhar junto, né, com pessoas de outras religiões ou sem religião, né, para o bem comum. Perfeito, Lucas. Cara, eu queria agradecer novamente a sua participação aqui, abrilhantando essa semana teológica, foi muito bom. Eu aprendi bastante, como eu falo para o pessoal, eu tenho caneta e papel sempre quando eu vou ouvir algum amigo, e eu anotei bastante coisa aqui que vou guardar para o resto da minha vida. Eu agradeço profundamente o pessoal que está assistindo também, tenho certeza que num sábado à noite o pessoal deve ter parado tudo para assistir a nossa live. Eu queria agradecer a sua atenção. E para nós encerrarmos, Lucas, vamos fazer o sorteio agora, e eu queria que você falasse um número de 0 a 350, que é o número de inscritos que nós temos na nossa Semana Teológica. E aí o número que você falar, fique à vontade,
para falar qualquer número. Tem algumas pessoas que têm métodos diferentes, né? Outras abrem a Bíblia, a página que cair, elas falam número, meio que na sorte. Mas se você tiver um número predileto aí que você gosta, você pode falar aí, o número que você falar vai ser o número vencedor. Tá bom, 128. 128, vamos lá. Deixa eu analisar aqui. Estou abrindo o formulário. 128. Vamos ver quem é o ganhador ou ganhadora, porque a gente teve várias mulheres ganhando livros ultimamente aqui. Já tenho aqui o nome do ganhador. Vamos lá. O computador está meio devagar aqui, mas eu vou achar. 128. Ah, não. É outra mulher. Acho que esse nome aqui é um nome feminino. Aqui, ó. É a Tuani. Ela não colocou o sobrenome, mas pelo e-mail dá para perceber. É a Tuani. Se você está assistindo aí, Tuani, a nossa live agora, você acaba de ganhar o livro Problema da Pobreza, que foi uma palestra, né, Lucas, que o Kuyper proferiu. As palestras do Kuyper não eram muito curtas. Se você ver o tamanho do artigo, você vai perceber, se ele estivesse falando cada uma daquelas palavras ali, ia demorar um baita tempo. E é uma palestra que ele falou sobre o contexto de pobreza, dentro daquele contexto maior de fome, miséria que vivia a Europa, e foi traduzida do holandês, que é uma coisa que eu acho fantástica, né? Direto da fonte primária, e nós tivemos 3 participantes nessa obra, o Guilherme de Carvalho, o Pedro Dutti, e inclusive este aqui que acabou de falar mais de 1h30 com você, que é o Lucas, falando um pouquinho dos contornos aí do pensamento kuiperiano sobre economia, política e a pobreza. Então você acabou de ganhar um livro, não é um livro muito grande, né, Lucas? Eu acho que dá para ter uma dimensão básica sobre o que foi a vida do Kuyper e a perspectiva política social dele. A introdução está muito boa, introduz o contexto ali. O discurso dele mesmo é uma parte menor do livro, né? Eu acho que no original tinha uns 40 páginas. É longo para um discurso, mas é curto para um livro, né? Sim. E por isso eles resolveram colocar mais contexto, mas infelizmente não tem os rodapés da publicação original no discurso dele. Mas, por exemplo, ele cita a encíclica Rerum Novarum, que é do mesmo ano, 1891, aí eles cortaram esse rodapé, mas isso deu espaço para outras coisas que eu acho importante na hora de introduzir Kuyper e apresentá-lo ao leitor brasileiro, né? Então, por isso foi feita essa escolha. Exatamente. Se você está assistindo aí, eu queria lembrar você que amanhã a gente vai ter a nossa última live. Nós vamos falar sobre teologia filosófica. O nosso convidado será o pastor Alan Porto, que também é um cara que eu admiro bastante, tem muito conteúdo sendo produzido aqui. E o Lucas acabou de mencionar que esse livro foi traduzido para o português, para o problema da pobreza. Se você ler em inglês, se você aguardar um pouquinho, vai ser lançado mais um volume sobre a teologia política de Kuyper. Se eu não me engano, vai ser On Charity, ou On Poverty, sobre coisas sociais, que vai estar esse discurso dele, só que com as notas. Se você lê inglês, é uma boa oportunidade. Eu sou privilegiado, porque como eu estudo com o editor da obra, não sei se você sabe, o Matt Tuininga, ele é o editor desse volume. Ah, tá. E ele me passou os artigos de antemão para que eu pudesse escrever um outro artigo que eu acabei de escrever sobre a política educacional do Kuyper. Mas é isso aí, Lucas. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite. Você que nos assistiu até agora, obrigado pela sua generosidade de gastar tanto tempo conosco, e eu espero você amanhã na nossa última noite da nossa Semana Teológica. Um grande abraço para todos, que Deus abençoe e fiquem com a graça do Senhor. Tchau!